A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abra sua Bíblia comigo hoje, mais uma vez, no livro de 1 Coríntios 2, verso 4. Ele diz: "E meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." Eu gosto disso. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu quero fazer uma conexão e relembrar ao seu pensamento o que ele diz no verso 4, que há uma diferença e também uma ligação entre a demonstração do Espírito e o poder de Deus, ok? A demonstração do Espírito produz o poder de Deus. Então ele diz: "O meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito." Em outras palavras, ele não está falando apenas sobre dizer algo, ele está falando sobre demonstrar algo. Houve demonstrações que acompanharam as coisas que ele dizia. Ele não vinha só com conhecimento mental, nem apenas com sabedoria humana, mas ele veio demonstrando o Espírito e produzindo o poder de Deus, de forma que a fé não se amparasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora vá comigo para o livro de Hebreus, capítulo 1. Vamos ver o nosso texto base mais uma vez, Hebreus, capítulo 1. E notem o que ele diz no verso 1. "Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos." Agora o verso 3 diz: "O qual," Jesus aqui é esse qual, "sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles." Agora, para o nosso estudo, veja de novo o verso 3, que diz que Jesus é o brilho da glória de Deus e a imagem expressa de sua pessoa. Certo, repitam: imagem expressa. Certo, então Deus expressou a si mesmo em Jesus. Antes de Jesus, era impossível conhecer a Deus completamente, era impossível entendê-lo, era impossível se relacionar com sua natureza e caráter. E foi por isso que quando Jesus veio e pregou um Deus amoroso, um bom Deus, um Pai celestial, ele recebeu tanta resistência, não das massas, mas dos líderes religiosos. Porque os líderes religiosos estavam tentando pregar, ensinar, prender as pessoas a um Deus de julgamento e severidade, certo? Então, quando Jesus veio pregando o Pai, os líderes, as pessoas mais religiosas da época não entenderam. Amém? Isto porque Deus não havia conseguido se expressar completamente antes de Jesus, mas quando Jesus veio, ele se expressou. E agora então, Jesus disse: "Se vocês veem a mim, veem o Pai." Certo? E então nós temos falado sobre expressar coisas, sobre expressão. Como há certas coisas que, se não forem expressas, não têm nenhum valor, nenhum uso ou não têm nenhuma força. Agora, lemos isso especificamente no livro de Tiago, no capítulo 2, que diz o seguinte, começando do verso 17. Ele diz: "Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Verso 20, ele diz: "Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?" Agora, revisando para aqueles que podem não ter ouvido isso, obras aqui a que ele se refere, uma tradução diz, e eu gosto mais dessa tradução, diz ações correspondentes. Existe uma ação correspondente à fé, assim como há uma ação correspondente a várias coisas. Há uma ação correspondente à ira. Então, a fé, ele está pondo isso em evidência aqui para ajudar você a entender a fé, mas não é um mistério, entendemos todas essas coisas.
Uma das coisas que estabelecemos, uma das coisas que entendemos disto, é que as forças espirituais, as coisas que estão no reino escondido, no reino que não se vê, não estão apenas lá fora, são internas também, porque o reino de Deus está dentro de você. Jesus disse isso. O seu homem espiritual que habita no interior do seu corpo, ele tem a habilidade de se expressar, certo? Mas ele se expressa neste reino, ok? Nós somos seres espirituais e entramos em contato com esse reino exterior através do nosso corpo e pelos nossos sentidos. Mas sabe, o que parece é que é no reino exterior que nós, seres espirituais, temos mais problema. Eu não sei você, mas eu não tenho problemas com Deus. Eu não tenho problemas com o céu. Está tudo aqui embaixo. Os problemas estão aqui. Bem, o poder, a autoridade, as forças de Deus estão à minha disposição. Mas elas são espirituais e desta forma elas vêm através do meu espírito. Entendem? Mas o meu espírito tem que se expressar nesse reino natural para fazer diferença, para mudar as coisas, para efetuar mudança. Então ele usa a fé aqui como um exemplo primário e forte disso, quando ele diz que a fé sem ações correspondentes é morta, mas aí eu dei outro passo e eu estou usando uma tradução que eu mesmo fiz. E eu tenho dito que a fé sem expressão está morta. Porque temos visto que Deus expressou a si mesmo em Jesus, e você pode expressar a sua fé através das coisas que você diz e faz. Vamos ler um pouco mais. Ele continua reforçando esse ponto, então é um ponto importante. Ele diz no verso 20, porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada, ou pelas suas ações a fé foi aperfeiçoada. Verso 24, vede então como que pelas obras ou pelas ações correspondentes o homem é justificado e não somente pela fé. Mais uma vez dizendo a mesma coisa. Verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou fé sem ações correspondentes, ou fé sem expressão. Certo? Então, dentre outras coisas que falamos, que precisam ser expressas, ou estarão mortas, estão coisas como o amor. Alguém diz, eu amo todo mundo. Bem, você diz isso, mas eu vou dizer realmente o que há por dentro pelo que você faz com os outros. Não são suas palavras, mas sua expressão. Não é só o que você diz, não são apenas palavras, não é apenas dizer eu te amo, mas a forma como você trata as pessoas. É a forma como você se expressa aos outros, ok? Falamos muito sobre louvor e adoração, falamos muito sobre isso semana passada. É bom ter louvor no coração, mas se ele só vive, só habita no seu coração e nunca se expressa, não fará nada. Sabe, eu amo o Senhor, mas Jesus disse, se você ama o Senhor, guarde sua palavra. Tudo trata de se expressar às pessoas. Honra. Se não for expressa, não significa nada. Não significa nada. Jesus, pessoalmente, lidou com pessoas que estavam usando erradamente o mandamento sobre honrar pai e mãe. E ele disse, ouçam, pelo fato de vocês não estarem dando, a tradição de vocês está tornando a palavra de Deus sem efeito. Ele disse honrar pai e mãe tem a ver com dar a eles, em ser uma bênção para eles. Amém? Veja, o senso comum diz que os pais sempre dão aos filhos, mas a Bíblia nos ensina que chega um tempo em que há uma reciprocidade, há um retorno aí. Amém? E até o senso comum lhe dirá isso, sabe? Amém? Glória a Deus. Então, a honra é uma dessas coisas que precisa ser expressa. Você é honrado quando honra outros. Gratidão é algo que precisa de expressão ou, do contrário, está morta, inoperante, ineficiente. Amém. Uma coisa é, sabe, eu realmente aprecio o trabalho que alguém faz e outra coisa é expressar isto. Quando você expressa isso, agora há poder, e não há poder no seu pensamento ao apreciar. Mas há poder em você expressar apreciação. E tudo gira em torno disso. Não há poder em pensar louvor, mas há poder em expressar o louvor. Só pensar em adoração não libera poder, mas a expressão disso sim. Não há poder em ter pensamentos amorosos, pensamentos calorosos, o poder está em expressá-los.
Não há poder em você ter pensamentos de fé, mas o poder está em expressá-los. Amém. Então, você sabe qual é a razão número 1 pela qual, no corpo de Cristo, as pessoas fracassam? Quando se trata de fé, ou quando se trata da palavra, porque as pessoas falham em receber de Deus? Eu te digo, a razão número 1 pela qual as pessoas falham em receber de Deus é pelo fracasso em agir sobre a palavra. Fracasso em agir sobre a palavra? Ou podemos dizer de outra forma, para facilitar o seu entendimento do que eu quero dizer, o fracasso em expressar a sua fé, porque a expressão da fé envolve tanto palavras quanto ações. Então, quando você fala em expressar a fé, e mais uma vez, alguém pode dizer, eu conheço alguém que teve um problema e tinha toda a fé do mundo, não importa. Veja, disso que ele está falando aqui, não importa quanta fé você tenha, o que vai fazer a diferença é o expressar dessa fé. E sabe, realmente, não importa quanta fé você tem, se você expressar o que você tem, isso vai mudar as coisas ao seu redor, vai mover montanhas. Vai te tornar rico. Jesus disse que apenas uma pequena fé apropriadamente aplicada te fará ser bem vestido, bem alimentado. Não é necessário muito. Pedro andou sobre as águas e Jesus disse, vós de pequena fé? Só uma pequena fé se expressa. Este é o ponto. Não se preocupe com quanta fé você tem, expresse o que você tem. Mas a falha em agir, a falha em expressar nossa fé, é a razão número 1 pela qual as pessoas fracassam. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler essa história. É uma história muito interessante para mim. Eu realmente acho essa história interessantíssima. Ela me fascina. Verso 1 de 2 Reis 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Também era um homem poderoso, porém era leproso. Ele era como um herói. Ele era um grande guerreiro e tinha honra e respeito daqueles da sua nação. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora, se o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele o recuperaria da sua lepra. Se ele pudesse ir a esse profeta em Israel, ele ficaria bem. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo, assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 pedaços de ouro, e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo, agora quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra. Portanto, considerai em visto convosco e vede como ele busca contenda contra mim. Ele achou que era um truque. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, enviou ao rei e disse, por que rasgaste as suas vestes? Deixa que venha até mim e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com seus cavalos e sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10, e Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, vai e lava-te no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado. E saiu dizendo, pensei que ele certamente sairia até mim e se poria de pé e clamaria o nome do Senhor seu Deus, e bateria com a sua mão sobre o local e recuperaria-me da lepra. E ele disse, não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo. Então, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. É uma história fascinante para mim. É um estudo da natureza humana. Porque Naamã era um figurão. Ele era um figurão e estava acostumado a ser tratado assim. E então ele vai até o profeta, e ele vai com toda a sua caravana, e o profeta esnoba ele, pelo menos à vista dele. Mas o profeta só estava fazendo o que o Senhor havia lhe dito para fazer. Veja, o profeta não está intencionalmente esnobando o homem.
Foi ele que disse: envie-o a mim? Envie-o até aqui? Certo? Então, o rei de Israel o envia e ele aparece à porta do profeta, e o profeta nem sai para vê-lo. Você tem que amar esse cara. Ele nem sai para o ver pessoalmente. Porque, bem, Deus não faz acepção de pessoas. O fato de esse homem ser um figurão na Síria não faz dele maior do que ninguém às vistas de Deus. Então, o profeta envia o seu servo lá fora e diz: diga a ele para ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes e ele será curado. E então o servo saiu e disse o que deveria dizer. E Naamã, a Bíblia diz, ficou irado. Ele estava extremamente enraivecido. Ele saiu chateado, não estava acostumado a ser tratado assim. Todos o tratavam com deferência onde quer que fosse por causa de quem ele era. Seria como um general de alto posto militar. Ele espera ser tratado à altura. E aí o profeta diz ao seu servo para dizer a Naamã para ir mergulhar no Jordão 7 vezes. Então ele está irado. Eu achei que esse cara pelo menos sairia aqui fora, chamaria pelo senhor dele, imporia as mãos sobre mim e eu seria curado. Mas ele me disse para mergulhar no rio Jordão. E aí ele diz: e quanto aos rios de Damasco, Abana e Farpar são rios muito melhores. Aquele riozinho sujo, quem quer mergulhar nele? Mas os seus servos, eu acho que isso é uma chave, porque os servos estão ali para servir. Estão acostumados a receber ordens. Então podemos aprender com os servos, não é? Amém. Então os servos chegam para ele e dizem: mestre, perdoe-me, mas só uma coisinha para você pensar. Se ele pedisse uma coisa difícil, você faria, não é? E ele pensou: bem, eu faria sim. Mas veja, se ele pedisse uma coisa difícil que trouxesse glória, a pessoa que fez a coisa difícil, não é? Deus não está tentando dificultar nada para nós, tudo o que ele quer é a glória. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E ele disse: bem, eu acho que eu faria sim, então o que você tem a perder? Simplesmente fazendo o que ele disse para fazer? E então ele se acalmou, graças a Deus por isso. Ele se acalmou e disse: eu acho que vocês têm razão. Não vai me custar nada mergulhar lá no Rio Jordão. Então ele foi e mergulhou 7 vezes exatamente como o profeta disse, e no 7º mergulho ele ficou limpo. Glória a Deus. Eu quero que notem aqui que ele agiu sobre a palavra do profeta. Ele agiu sobre a palavra do Senhor. Agora ele está expressando todo tipo de coisas. Ele está expressando ira, está expressando indignação, ele está expressando orgulho. Todo tipo de coisa está sendo expresso aqui. Mas até então não havia expressado nenhuma fé. Por quê? Porque a fé bíblica é baseada na Bíblia. A fé bíblica é baseada no que Deus disse, não no que eu penso. Lembrem do que ele disse. Ele disse: eu pensava que as coisas seriam diferentes. Deus não se importa com o que você pensa. Quer dizer, ele se importa, te diz o que pensar, mas ele não se importa se pensamos diferente do que ele diz. Não é o que pensamos que importa, não é? É apenas fazer o que o Senhor disse, certo? Quer dizer, é o fazer o que o Senhor diz para fazer. Porque quando você faz o que o Senhor diz para você fazer, está expressando a fé. Se o Senhor me diz para dar, e me será dado, e eu simplesmente dou, eu estou expressando fé. Mas se eu começo a arrazoar e a impressionar as pessoas com o meu nível nos negócios e falar sobre a bolsa, o mercado global, a economia, a China e tudo mais, eu posso conhecer tudo isso, posso estar certo sobre isso, mas é quando eu dou que eu expresso a minha fé. Entendem isso? É tudo o que é necessário. É só o que é necessário. É por isso que as pessoas que não dão não são abençoadas. Não são, e eu não estou dizendo que não tem dinheiro, não estou dizendo que estão sempre trabalhando sob maldição, eu só estou dizendo que aqueles que dão são os que são abençoados, porque Jesus disse: deem e vos será dado. Eu já vi isso ao longo dos anos. Você pega a palavra de Deus, compartilha com eles, e já que estamos falando disso, eu vou usar como exemplo, sobre dar, sobre dízimo. Certo, eles vêm, querem um encontro, querem um horário. Certo, e falam sobre tudo que está acontecendo. Certo, agora deixa eu te perguntar, você é um dizimista? Porque eu automaticamente penso na promessa que o devorador será repreendido. Você é dizimista? Não tenho condições. Agora sabe o que é isso? É o correspondente do eu achava de Naamã. Você acha demais. Deus disse que você não tem condições de não ter condições. Você acha que não tem condições. O que você está expressando? Mas eu tenho que ter sabedoria, eu tenho contas para pagar.
O que você está expressando? Você está expressando a sabedoria humana? Deus quer demonstrar o Espírito a você. Ele precisa que você expresse fé na palavra dele, fé na promessa dele, fé na aliança dele. Glória a Deus. Para que ele possa abalar as coisas e fazer-se moverem, reposicioná-las e realocá-las, entregar o ouro e a prata, mas ele precisa da sua fé para fazer isso. Eu não acho que Deus ficou com raiva de Naamã, você acha? Não acho que Deus ficou com raiva dele antes, durante e certamente nem depois do processo, você acha? Não, Deus é amor, Deus amou Naamã. E Naamã mostrou algo, ele demonstrou respeito com Deus simplesmente por fazer a viagem. Mas aí quando chegou a hora da verdade, o Senhor disse, certo, eis o que eu quero que você faça. E ele fez um monte até agora, mas o Senhor disse, é isso que eu quero que você faça. Esqueça de como veio. Esqueça o fato de que veio através de um servo, um profeta, que você recebeu a ordem de um profeta, veio de Deus. E isto é outra coisa. Não devia importar como veio. Se é Deus, é Deus. O mensageiro não deveria ser glorificado ou vilanizado por causa da mensagem. Se é Deus, é Deus. Que diferença faz se Deus te disse numa voz audível: Johnny, eu sou seu pai. Ou se ele diz através de uma pessoa, um pastor, ou um pastor convidado, ou se diz através de um jumento. Que diferença isso faz? Não deveria, mas para algumas pessoas fez para Naamã. Fez para Naamã porque ele achou que pelo menos teria uma audiência pessoal com um homem de Deus, e não teve. Ele teve uma audiência pessoal com Deus, porque era a palavra de Deus. Não deveria importar como vem. Sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Entenderam? Muito bem, então Naamã fez bastante, mas na hora da verdade, ele recebeu instruções específicas. E o que ele fez com isto? Bem, primeiro, não fez nada com isto. No começo, rejeitou. Mas eu me alegro porque Deus nem sempre guarda isso contra nós, quando deixamos passar. Se as coisas não estão indo bem, aqui está uma boa dica. Se você está tendo problemas, se em alguma área as coisas começam a dar errado, volte à última coisa que Deus te disse para fazer e certifique-se de fazê-la. Qualquer que seja a última coisa que Deus te disse para fazer, volte e certifique-se de fazê-la. E assim ele fez. Ele começou irado, ele foi numa direção diferente, mas aí ele voltou para o que o Senhor falou e disse, ok, eu farei. E quando ele fez, no 7º mergulho, não aconteceu no 4º nem no 6º, mas aconteceu no 7º, como Deus disse. No 7º mergulho, naquela água ele saiu e sua pele estava limpa. Glória a Deus, porque foi apenas ao agir no que Deus havia falado que ele expressou a sua fé. E a fé sem expressão está morta. Eu creio que ele teve fé o tempo inteiro, ele não faria a viagem se não tivesse. Mas no final das contas, a fé se expressa, a fé é agir sobre o que Deus disse. Então a razão número 1 pela qual cristãos são derrotados é por não agirem sobre a palavra, por falharem em agir sobre sua fé. Agora isso pode ter várias formas. Número 1 pode significar não fazer nada. E isto é o mais óbvio, não fazer nada. As pessoas oram, e aí elas esperam, e não fazem nada. Eu estava falando com um dos diáconos dia desses, ele me lembrou uma história. O irmão Sam Rao contou uma história de como eles estavam passando por uma seca, e ele disse, certo, todos venham à igreja e eu vou orar por chuva. O irmão Sam Rao era um homem de fé. Ele sabia como crer em Deus e disse, vamos orar por chuva. Todos venham à igreja hoje e vamos orar por chuva. Então todos foram à igreja, oraram por chuva, era uma comunidade rural, precisavam de chuva seriamente. E ele olhou para fora e disse, muito bem, esqueçam. Vão para casa, não vamos orar. Porque vocês não têm nenhuma fé. Ninguém trouxe guarda-chuva. Ninguém trouxe capa de chuva. Você pensaria nisso? Veja, isso é agir sobre o que você diz que crê. Se você realmente crê que vai chover, vai trazer um guarda-chuva. Se você realmente crê.
Se você olha pela sua janela e está escuro e nublado, e você assistiu na TV e garantiram 100% chance de chuva, se você é o tipo de pessoa de guarda-chuva, você vai levar um guarda-chuva. Vai levar consigo. Por quê? Porque você acredita no que viu e acredita no que o homem do tempo disse. E você está agindo sobre o que creu. Agora, você faz uma oração. Eu não sei, talvez alguns aqui já oraram por chuva. Eu já ouvi sobre reuniões de oração em igrejas diferentes na cidade orando por chuva. Ainda não choveu. Pode ser porque vocês não trouxeram seus guarda-chuvas. É simples assim, só por não fazer nada. É aí que sua mente te derrota. Vamos nos reunir e orar por chuva. Senhor, envia chuva. Senhor, envia chuva. Obrigado pela chuva, obrigado. Nós te pedimos chuva. E o seu pensamento é, quando chover, eu vou levar o guarda-chuva. Mas é como eu disse, você não pensa assim quando olha pela janela. Você olha pela janela, vê tudo escuro, nublado. E Jesus usa essa ilustração, ele diz, vocês leem os sinais no céu, leem as condições meteorológicas, mas não conseguem ler os sinais dos tempos. As raposinhas devastam as vinhas. Então não fazer nada, obviamente, é uma coisa. Voltando à questão financeira, alguém diz, eu vou dar. Eu estou crendo em Deus, eu vou dar. Quando eu receber, eu vou dar. O que você está fazendo com o que tem agora? Qualquer dia desses vai funcionar. Qualquer dia desses alguém vai fazer o que disse que ia fazer. Sabe, pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, eu serei o primeiro a te dar $1 milhão, $2 milhões. Sabe, um dia isso vai acontecer, mas o que você está fazendo agora? Glória a Deus. Então não fazer nada é falhar em agir sobre a palavra. E a segunda coisa é fazer a coisa errada. Naamã fez a coisa errada, ele fez coisas erradas e coisas certas, mas foi só depois que fez a coisa certa que aconteceu. O que você quer dizer? Bem, você pode fazer a coisa errada simplesmente fazendo o que outra pessoa fez. Quantos aqui conhecem alguém, ou você mesmo já fez isso, eu não vou pedir para você levantar sua mão, só pense. Eu estou crendo em Deus para minha cura, eu vou jogar meu remédio fora. Eu estou agindo em fé, vou jogar o remédio fora. Na lixeira. E aí você sofre. Até que volta ao médico e pede outra receita. Por que isso acontece? Eu estava agindo sobre minha fé. Eu joguei meu remédio fora. Por que você jogou fora? Por que jogou aquele remédio fora? E a pessoa diz, eu ouvi falar que outra pessoa fez isso. Muito obrigado. Você confirmou meu ponto. Você agiu sobre o que Deus disse para outra pessoa fazer. Mas o que Deus disse para você fazer? O que Deus disse para você fazer? E alguém diz, pastor, ele não me disse nada. Sabe por quê? Porque você não calou a boca. Eu te garanto, você ouvirá a palavra de Deus se calar a boca. Primeiro, é claro, se perguntar a Ele. E parar de perguntar a outras pessoas. E se aquietar e ouvir, Ele vai te dizer. Sabe, temos que ter certeza disso. Deus não está retendo nada de nós. Só que às vezes ouvimos tanto isso, mas não se alinha com o que pensamos que deveria ser. E aí desconsideramos. Desconsideramos porque achamos que deveria ser de outra forma. Foi o que pôs Naamã em problemas. Naamã fez tudo certo, chegou à porta do profeta e aí começou a fazer errado quando disse, eu achava. Eu achava que seria assim, eu achava que imporiam mãos sobre mim. E Deus não disse a Eliseu para impor as mãos sobre ele. Deus disse a Eliseu para dizer a ele para mergulhar no Jordão. Vem. Então, o que Deus disse a você? O que Deus te disse para fazer? Alguém diz, o Senhor me disse para fazer a operação. Ok. Então faça a operação. Se foi o que o Senhor te disse para fazer, faça. Faça a operação. Você está dizendo que Deus disse para fazer a operação? Eu não sei. Você que disse. Eu não sou Deus. Mas se foi o que Ele te disse para fazer, faça. Essa é a questão de ser guiado pelo Espírito. Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você, o que Deus disse a você. Não é responsabilidade de ninguém ouvir de Deus sobre você. Agora, claro, a responsabilidade é ajudar o outro. Mas não é a responsabilidade de ninguém ouvir de Deus sobre você. Ocasionalmente, pode acontecer até várias vezes,
Mas temos que aprender a ouvir de Deus por nós mesmos. O que Deus te disse para fazer. Veja, o Senhor sabe onde você está. E o Senhor nunca vai te derrubar. E eu encontro pessoas, às vezes, Deus as abençoe, e eu sei que de onde elas vão é assim, então não as criticamos, pessoas que se apegam a tratamentos médicos. E o tempo todo é isso que traz paz a elas. Então vá nesse caminho, se foi isso que Deus te disse para fazer. Não há nada que diz que você não pode ter uma experiência sobrenatural dentro do cenário da comunidade médica. O que nos põe em problemas é colocar toda a nossa fé na medicina e deixar Deus de fora. Será que eu acredito que Deus diz a pessoas para passarem por operação? Certamente. Porque eu sei que Ele sabe onde você está. Se eu tivesse algo e precisasse de uma operação e o Senhor me dissesse para passar por uma, eu iria. Eu não me preocuparia com o que os outros pensariam. E você pode entrar nessa coisa mental de o que as pessoas vão pensar porque eu prego assim, assado. Se Deus quisesse que eu ou você fôssemos perfeitos para levar a palavra dele, ele estaria com problemas. O que Deus disse a você. Então, falhar em agir sobre a palavra é a razão número 1 pela qual as pessoas são derrotadas. Não fazer nada ou fazer a coisa errada. Eu te digo, se você está enfrentando algo na área médica, eu vou te dizer o que eu disse a alguém há algumas semanas. Um bom homem, parte dessa igreja, um amigo, que veio e eu ouvi que ele estava tendo alguns sintomas, que ele havia ido ao médico e algumas coisas estavam acontecendo. Então eu não tinha falado com ele, ele falou com algumas pessoas da equipe, mas eu não falei com ele. Até que eu o encontrei num culto e conversamos. Dava para dizer que ele estava cuidadoso porque ele não queria falar a coisa errada para mim. Sabe, o médico me recomendou a fazer esse procedimento, e ele queria crer em Deus. Ele sempre creu em Deus, era um homem que vivia pela fé. Mas ele estava cuidando das palavras, não queria dizer a coisa errada para mim, fazer a confissão errada. Veja, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E eu não vou te julgar. Eu vou ficar com você. Se você perde, todos perdemos. Então eu vou ficar com você e vamos vencer. E eu espero que você faça o mesmo por mim. Ele estava cuidando das palavras e eu disse, não, peraí. Primeiro de tudo, pare de se preocupar. Não estou me preocupando. Não, eu não quis dizer isto. Eu não estou falando de se preocupar do ponto de vista de Deus. Eu estou dizendo, não se preocupe comigo. Eu estou com você. E em segundo lugar, eu disse, nem tome uma decisão agora. Não vamos nem falar no que vamos concordar. Vamos fazer o seguinte. E esse mesmo conselho vale para qualquer um aqui, se você tiver uma situação parecida. Adie a decisão por um tempo. Dê um pouco mais de tempo para ler livros sobre cura. Eu particularmente gosto dos livros antigos. A doutora Yeomans ou F.F. Bosworth, Cristo aquele que cura. E o irmão Reagan, é claro, tudo que ele escreveu. Mas vá para os livros antigos, Smith Wigglesworth, eu gosto do que ele escreveu. Vá para os antigos que tiveram um ministério de cura, que tiveram uma revelação sobre cura. Volte, leia e alimente o seu homem interior, porque Deus vai falar contigo em seu espírito, não na sua mente. Na mente é onde o diabo tenta te confundir. Ouça com seu espírito, mas se alimente desses escritos sobre cura. Alimente-se deles, ouça o que o médico diz, e então vamos tomar a decisão, entrar em concordância e ter paz. E eu digo, fazendo isso não há como perder. Sabe, é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas falham em agir sobre a palavra. E elas agem, mas agem errado. A ação delas é, eu nem vou para o médico. Não me importa o que ele diz. Eu sou curado, eu nem vou para o médico. Por que você está mentindo? Você se importa sim com o que ele diz. Você não consegue nem dormir por se preocupar com o que está acontecendo por dentro? No seu corpo? Você sabe que algo não está certo? Você não tem um minuto de paz? Muita gente não vai ao médico, chama isso de fé, mas na verdade é medo do que vão ouvir. E isso é fuga. Não é fé. Agora deixa eu te falar assim. Não me importa o que o médico diz, não existe um caso sequer que não possa ser vencido. Não há uma doença sequer que não possa ser curada. Não há uma enfermidade sequer que não possa ser corrigida. Não há nenhuma fraqueza que não possa ser fortalecida. Eu não me importo
com o que é. Então você tem que edificar o seu homem interior, alimentar o seu homem interior com versículos sobre cura, sobre o poder de Deus. Glória a Deus. E aí você toma decisões espirituais sábias. O mesmo funciona com finanças, tomar decisões financeiras sábias. Eu já disse a você, eu deixei passar uma grande oportunidade porque fiquei com medo. E o meu medo era: como eu vou fazer? Isso me custou. Não custou nada do meu bolso, mas me custou o que eu poderia ter feito. Entendem? Quantos aqui já encontraram uma forma de, com algumas centenas de dólares, fazer 3 milhões? Em poucos anos? Se você soubesse o que aconteceria, você falaria com todo mundo que conhecesse e você faria acontecer, não é? Deus sabia o que aconteceria. Ele tentou me dizer o que aconteceria e eu não tomei uma decisão sábia. E então eu aprendi algo com isso. Todos podemos aprender, não é? Amém. Então, falhar em agir sobre a palavra nos custa. O que Deus te disse para fazer? E isso volta para algo que eu quero lembrar a vocês, que é, quando nos reunimos, no sentido corporativo, existe uma oportunidade de Deus falar conosco. Domingo passado foi glorioso. Eu notei muita gente dançando, sabe, celebrando, correndo, gritando, tendo um tempo maravilhoso. Ouçam, você não sabe o que está acontecendo na vida de outra pessoa? Deus pode dizer a ela para fazer aquilo. Num culto, não podemos nos dar ao luxo de condenar uma coisa dessa só porque não queremos fazer igual. Entendem? Nós temos que expressar a nossa fé. Temos que expressar nossa alegria. Temos que expressar o nosso louvor. Nossa adoração, temos que ser livres para fazer isto. Pode ser simples, como Deus falar com alguém e dizer: corra. E aquela pessoa se levanta e corre. E volta curada? Ou aquele é um passo no processo de cura? E alguém diz: o que correr tem a ver com ser curado? Eu não sei. Mas aí eu te pergunto, o que mergulhar no Rio Jordão tem a ver com ser curado também? Não há nenhuma evidência bíblica, nem evidência física, que o Rio Jordão tenha alguma propriedade curativa. Não há nenhuma indicação na Bíblia ou testemunho de outra pessoa que já foi curada por mergulhar no Rio Jordão. Aconteceu apenas uma vez, era o que era necessário para Naamã. Ele mesmo disse: os rios Abana e Farpar são mais limpos que o Jordão. Mas evidentemente Deus sabia que mergulhar no Rio Jordão era necessário e crítico para ele ser curado. Então você me explica isso e talvez eu te explique por que ficar correndo vai ajudar você a ser curado. Porque as respostas seriam as mesmas. O que Deus disse para você fazer? Então tudo se trata de expressar a fé e reconhecer que isto também será uma demonstração do Espírito. E pode acontecer num culto de alguém que vem e aponta para você e te diz para fazer algo. Eu já passei por isso num culto. Várias vezes os holofotes se acendem sobre mim e eu fico: eu não quero fazer isso. Bem, Naamã também não queria. Mas quando fez, foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.